Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma aula de exercícios. Vou colocar para vocês uma atividade pré-prova para vocês realizarem essa semana, então vou deixar aí até domingo para vocês entregarem. Em relação ao estudo, eu fiz o guia de estudo lá para vocês, vou atualizar ele. E deixei esses exercícios, além dos exercícios dos slides. Então vocês usem eles para estudarem, certo? Vou só atribuir essa atividade aqui, aí deixei para vocês. Eu vou fechar e vou resolver alguns exercícios simples aqui para vocês estarem preparados para a prova. Não vai ser coisa muito complicada, não. Algumas coisas vocês vão ter que pensar mais um pouquinho, mas não vai ser nada de outro mundo, ok? Certo. Então, vamos no exemplo aí de linearização. Para quem não lembra, vamos relembrar aí como que você sabe que uma equação é linear. Temos dois princípios lá, né, da homogeneidade e da superposição, né? Eu não vou relembrar, isso é só para vocês darem uma olhada, mas vocês vão ter que identificar se a equação é linear ou não linear. Nesse caso, como que vocês vão saber? Geralmente você vai ter um x, a variável dessa equação elevada a alguma coisa, ou exponencial elevada a essa variável. Alguma coisa, por exemplo, x vezes o x', isso aqui também não vai se linear, mas aí, nas primeiras aulas, nós citamos exemplos. Aqui nós vamos aplicar a série de Taylor, que é definida por essa equação aqui em cima, para resolver o nosso problema. Nós temos aí, então, a equação não linear, né? Que é y igual a 0,2 x ao cubo. E temos que linearizar ela em relação ao ponto aí de x igual a 2. Esse x barra aqui, gente, é a mesma coisa que um x zero. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa equação, vamos linearizar ela. Vou fazer por partes, né? A primeira coisa que nós temos é esse g de x de zero. O que que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos uma função ali, que nós podemos chamar ela de de x de zero, que vai representar essa função no ponto x igual a zero. Então, vamos pegar essa função 0,2 vezes x ao cubo, quando x for igual a x0. Isso aqui vai ser o que? 0,2 x0 é 2 elevado a 3. Então, a partir disso, nós sabemos que 0,2 vezes 8 é igual a que 1,6. Certo? Então, a nossa equação linear, vou colocar aqui no outro slide, vai ser igual a 1,6 mais. Aí temos agora a derivada dessa função, que é a derivada em relação ao próprio x aí. Qual vai ser a derivada dessa função y em relação a x? Temos aí então que o 0,2 é constante. A derivada do x elevado a n, né, em relação a x, vai ser o que? Nx
n menos 1. Correto? Então, vamos ter que o nosso x aqui vai ser o quê? X elevado a n, que é 3 menos 1, 2, vezes o nosso exponencial anterior, que era 3. Vou apagar essa definição, que vocês já sabem de cor, e vou calcular aqui. Então, isso aqui é 0,6, que é 0,2 vezes 3, x a segunda potência. Só que eu quero essa função quando x for igual a x0. Então, esse x vai ser igual a x0. E vamos ter, então, 0,6 vezes 2 ao quadrado, 4. Então, a derivada dessa função vai ser o quê? 0,6 vezes 4, 2,4. Ok? Então, como colocamos lá a derivada dessa função no ponto 2,4 e temos o x menos o x0. X menos x0. Esse x0 meu, eu já sei que é 2, então eu substituo ele. Vou colocar aqui o meu 2. Agora é só calcular, né, gente? X0 igual a 1,6 mais 2,4x menos 2,4 vezes 2, 4,8. Então, vamos ter que a equação linearizada vai ser 2,4x menos 4,8 menos 1,6, 8 menos 6, 2, 4 menos 1, 3, então 3,2. E aí nós temos essa equação. Vocês vão ver lá no livro que vai acontecer o seguinte, eles vão passar esse y de zero para o lado de cá, então vai ficar um y menos y de zero, e aqui vai ficar a derivada, que é 2,4, x menos x0. Aí muitas das respostas vão estar nessa forma. Delta de y é igual a um valor delta de x. Mas nós queremos isso aqui, ó, que é o resolvido. Então, se você linearizou, achou a resposta do seu sistema, você já avançou um passo aí, né? Aí, o que pode acontecer? Podemos ter uma equação lá que a gente vai ver mais para frente, com, por exemplo, um f de y mais estou pensando nisso agora, deixa eu ver aqui como poderia ser. Como a gente não pode multiplicar, seria, por exemplo, lá, sim, tivermos uma derivada primeira de y ao quadrado, de x ao quadrado, mais um exponencial de x, exponencial de x, a derivada dele assim. Não, daria certo. E o, por exemplo. Isso aqui eu estou dando um exemplo. Aí eu vou pedir para vocês linearizarem cada parte dessa EDO, né, que é EDO não linear, em relação a um ponto. Então, por exemplo, você consideraria isso aqui sendo uma função de x e essa aqui seria a outra função de x. Aí você lineariza essa, soma as duas e vai conseguir uma EDO lá linear, né? Só dando um exemplo, gente, que eu poderia pedir para vocês, certo? Mas aí, como vocês já sabem, linearização, isso aí é mais tranquilo de fazer. Temos um exemplo aqui de linearização com duas variáveis.
Então, temos aí a função z igual x ao quadrado mais 4xy mais 6y ao quadrado e está numa região aí definida por x menor ou igual a 8, ou maior ou igual a 8, menor ou igual a 10, e y entre 2 e 4, né? Então, como que a gente vai linearizar em relação ao ponto, se a gente não tem um ponto? Vamos pegar o valor médio aqui. O valor médio de 8 e 10 está o quê? 8 e 10 dá 18. Vamos dividir por 2. Então, podemos falar aí que o nosso x0 é igual a 9. E o y está entre 2 e 4, né? Se você somar os dois valores e dividir por 2, y0 vai ser igual a 3. Então, nós temos os pontos que a gente quer aproximar, né? E como que a gente vai resolver essa equação? Da mesma forma lá das anteriores, né? Você vai ter o z linear, o z quando x zero e o y for igual a y0, só que aqui vamos ter derivadas parciais da função z em relação a y, quando y igual y0, aí vamos ter y menos y0, e derivada parcial, vou escrever aqui embaixo, derivada parcial de z em relação a x, quando x igual a x0. Essa canetinha minha tá meio ruim, gente. E temos x menos x1, que é basicamente isso aqui escrito, né? Então vamos ter que resolver cada um dessas partes do sistema. A primeira é mais fácil, né? Que é o z0, né? A gente tem a equação z igual x ao quadrado mais 4xy mais 6y quadrado. Nós sabemos que o x0 é igual a 9, a gente quer então o z0 aqui, então vai ser x0 ao quadrado mais 4x0 vezes y0 mais 6y0 ao quadrado. Vou substituir x0, 9 ao quadrado, 81, mais 4 vezes 9, 36, certo? Vezes 3, não tenho certeza aqui, a gente então usa a calculadora. Vezes 9, vezes 9, vezes 3, 108. Mais 6 vezes 3 ao quadrado, 9. 6 vezes 9 vai dar o quê? 54. Tudo certo aqui? Vamos somar esses valores então. 81 mais 108 mais 54. Então, temos que o nosso Z0 vai ser igual a 243. 243. Então, já vou substituir aqui na minha equação. Esse Z0 vai ser igual a 243. Vamos calcular agora as derivadas parciais. Vou voltar aqui, apagar esse slide. Vou fazer a derivada do x primeiro, apesar que eu coloquei a do y aqui, mas vou lá fazer a do x. Vou passar isso aqui para o lado de lá e nós vamos resolver. Então temos derivada parcial de z em relação derivada parcial de z em relação a x, quando x igual a x0 e x igual a o x menos x0, certo? É assim, aqui no caso, não sei se vai ter o y igual a y0 aqui.
mas acredito que talvez. É, acho que sim, acho que sim. Ok, então temos lá, primeiro termo da equação é x ao quadrado. X ao quadrado derivado é o quê? 2x0 mais, isso aqui tudo vai ser multiplicado por x menos x0, então mais 4xy, vamos derivar só o x, né? Então vai ser 4y. E temos aí o 6y ao quadrado, que no caso vai ser uma constante, então não vai entrar aqui. Isso aqui, y0, x menos x0. Nós sabemos que o x0 é 9, então vamos ter 2 vezes 9, 18. Aqui tem que ter isso mesmo, gente, senão ficaria um x vezes o y aqui e não ficaria linear, né? Então, temos 18 mais 4 vezes 3, 12. Isso aqui, 18 mais 12, 8 mais 2, 10, 30. Então, vou apagar e já vou colocar aqui 30. 30x menos 30 vezes x0. x0 é 9, 30 vezes 9 vai dar o quê? 180. É isso mesmo? Não, peraí. 30 vezes 9, 3 vezes 9, 27, né, gente? Então é 270, me desculpem aí. Sempre que tiver dúvida, tem a calculadora aí. 30 vezes 9, 270. Ok? Então, temos essa função aí derivada para x. Então, podemos colocar lá na nossa equação. Vai ser mais 30x. Opa, menos 270. Vamos fazer isso agora para y. Então, temos derivada de z em relação a y, quando x fosse x0 e y for y0. E temos o y menos o y0. X ao quadrado vai ser constante, derivada de constante, zero. Derivada de 4xy vai ser o quê? O y é só 1, né? Então, derivada de y vai ser igual a 1. Então, vai ter só o 4x aqui. Mais 6 derivada de y ao quadrado vai dar 2y. Então, 6 vezes 2, 12. 12y. y0. E vai ser o y menos o y0 aqui. Então, podemos resolver isso. O x é 9. 4 vezes 9, 36. Mais 12 vezes 3, também 36, né? Isso aqui vezes y menos 3. 36 mais 36, 72. Y menos 72 vezes 3. Cadê a calculadora? 72 vezes 3, 216. Então, temos aí a derivada parcial de y. Então, vamos colocar aqui mais 72 menos 216. Certo? Então, podemos pegar os termos aí que são constantes, né? Vou calcular aqui, então, 243 menos 270 menos 216 menos 245. Então, a nossa função linear vai ser 30x
mais 72y menos 245. Ok? Então, temos aí a resolução desse nosso problema. Se vocês tiverem dúvida em relação a isso, a gente tem um exemplo também resolvido no DOF. Isso mesmo? Não, esse é o manual aqui. DOF. Se vocês virem aqui modelos matemáticos, exemplos de projetos sequenciais. Não, é no DOF? Não é no DOF, não. É no OGATA. Modelagem de sistemas matemáticos. Problemas ilustrativos de solução. Se vocês virem aqui, tem um exemplo bem parecido com ele, que é esse aqui. Certo? Aí eles calculam basicamente todo o nosso sistema e acha lá no final a solução. Ok? Então você consegue calcular aqui no final. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Esse aqui ele já, no caso, eu pediu só a equação linear, mas aí aqui você pode pegar os valores mínimos e máximos para saber quão aproximado vai ser essa sua equação. Então ele pega lá o valor que ele dá aqui de x mínimo é 5 e de y 10. Ele vai substituir nessa equação. Na equação lineada vai dar 49. Na equação normal vai dar 50. Aí você tem um erro lá de 1. Que no caso, em termos percentuais, vai ser 2%. Vamos tentar ver isso no nosso problema. A gente tem essa equação para... Vamos calcular ela então para o x mínimo. Tá? Para o x mínimo que é 8 e o y mínimo que é 2. Então, z para 2 e 8, ou ao contrário, 8 e 2, né? Z para 8 e 2. O x ao quadrado vai ser o 8 ao quadrado, 64. Opa, o 4 vai multiplicar 8 e o 2. 4 vezes 8 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64 também, né? Isso. Então, eu vou colocar aqui de uma vez. Temos, então, 64. Mais 6y ao quadrado. O y ao quadrado é 4, vezes 6, né? 4 vezes 6, 24. Então, isso aqui vai dar o quê? 128 mais 24. 152. Podemos ver a equação linearizada também, quanto que vai dar isso? 8 e 2. Na nossa equação linearizada, nós temos 30x. Então, 30 vezes 8 vai ser o quê? 240. E 72 vezes y. 72 vezes y vai ser o quê? 72 vezes 2, né? 144. 144 menos 216. Quanto que vai dar isso? 240 mais 144 menos 216. Então, temos aí o resultado de 168. Uma diferença aí, se você pegar o ZL menos o Z, vai dar o quê? 168 menos 152 vai dar 16, né? Tá certo nos cálculos aí? Estou confiando muito na minha cabeça ultimamente, não, mas
Então, temos a diferença de 16. O que acham? Esse erro aí está muito alto, está muito baixo? Dá para a gente fazer o cálculo aí da porcentagem desse erro, né? Se a gente considerar o 168 sendo 100%, né? 100% desse erro, x, se você fizer 16 dividido por 168, vamos ter um erro aí de 0, ou no caso aqui a porcentagem, né? Então o erro foi bem alto, né? Foi de 9%. Ou, caso 168 vai ser o 100%, 16 vai ser aproximadamente aí 9%. 9, alguma coisa. Eu fechei a calculadora aqui sem querer. Mas aí seria um erro bem alto, né? Fizemos a aproximação, mas ela não foi tão precisa assim. Mas tem problema é isso? Não tem, né? Porque a gente vai ver as partes do controle mais na frente. Certo. Temos esse sistema, uma outra questão aí seria achar as transformadas do nosso sistema. Então temos aí que a nossa função, nossa função derivada é isso, né? Faltou uma parte aqui, gente, não sei o que aconteceu. Mas enfim, quando fizermos a transformada dela, a transformada dessa função, aqui no caso, né? A transformada dessa função vai ser isso. A função derivada transformada vai ser isso. Só que nós vamos usar praticamente esse termo inicial aqui. É isso que eu tinha falado para vocês. Então, por exemplo, vamos achar a transformada de y 3 linhas. Então, sabemos lá que vai ser um S. O número, o exponencial aqui do S vai ser do mesmo grau da ordem da derivada, então vai ser 3. No caso, é y, né? Então, vamos colocar y de S. A nossa transformada do y duas linhas vai ser o quê? S ao quadrado. O 3 aqui não entra porque é constante, o 2 também não vai entrar porque é constante, né? Então ele se mantém. E a derivada, a transformada da derivada primeira vai ser S y de S. E a transformada de U? A transformada de U vai ser 1. Certo? Então podemos reescrever isso da seguinte maneira: y de S vezes S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 2S é igual a U de S. E a partir disso aqui, nós determinamos o que? Determinamos a nossa função de transferência, podemos chamar ela aqui de G, né? Tem vários nomes. Que vai ser o que? Vai ser a nossa saída sobre a nossa entrada. Se fizermos essa manipulação aqui no nosso sistema, vai ficar 1 sobre S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 2S. Ok? Então, se pedir a função transformada, sabe aí que, ou se pedir a função de transferência, sabe que tem que usar a transformada de Laplace. Ok, em alguns casos aí também você vai poder ter a função, a função já transformada e posso pedir aí qual que é o valor final da função no tempo. Aí nós podemos usar isso aqui, ó, que a gente viu lá na aula de transformadas, que é o chamado teorema do valor final.
Se vocês não lembram, dão uma olhada lá na aula de transformadas. Mas aí, basicamente, nós vamos poder fazer o limite quando o s tender a zero, s vezes essa função de s aqui. Que no caso vai ser o quê? S vezes a função de s, corta, então vai ser o limite quando s tender a zero, da função 10 sobre s mais 1. Limite disso, s está tendendo a zero, então vai ser igual a 10. O que isso quer dizer? Quer dizer, se a gente pegar lá a nossa função, se a gente fizer o cálculo parcial e achar a nossa resposta no domínio do tempo, que é y de t, se esse t aqui tender a infinito, que é esse que o limite quer, então o nosso y de infinito vai ser igual a 10. O nosso sistema, ele vai chegar a um ponto, né? Vou colocar aqui o tempo. Ele vai chegar em um ponto lá que o tempo é muito grande. O nosso sistema vai subir e vai estabilizar em um ponto só. Que é isso que nós queremos saber no nosso sistema de controle. E esse ponto de sistema que ele vai estabilizar vai ser aqui em 10. Bem tranquilo, né? O teorema de valor final é tranquilo demais. Aí pode perguntar em qual tempo ele vai chegar aqui em 10. Qual vai ser o tempo que ele vai chegar? O primeiro tempo que vai atingir esse 10. Aí vocês vão ter que calcular a saída do sistema. Certo? Mas pelo teorema do valor final, a gente vai determinar em qual valor ele vai se estabilizar. Podemos fazer isso pela equação anterior lá também, né? Se vocês quiserem, a gente pode colocar aqui um S vezes isso tudo, vai ser o quê? Aí vai multiplicar, vai cortar, né? Colocando isso aqui em evidência, S ao quadrado, S mais 2, com esse S tendendo a zero, esse aqui vai cortar, esse nosso sistema estabiliza 1 sobre 2. Entenderam o que eu quis dizer aí, gente? Se entenderam, depois vocês me falem aí que eu explico melhor. Vocês mandam um e-mail que eu explico esse problema. Mas é bem simples essa parte, teorema de valor final. Certo? Então, sem usar o teorema do valor final, nós podemos pegar uma função de transferência do sistema e calcular a resposta do tempo, dependendo da sua entrada. No caso aqui, fala que o nosso R de t vai ser igual a uma entrada de grau unitária. E essa entrada de grau unitária, só pegar aqui, essa entrada de grau unitária, quando ela for transformada em R de S, ela vai ser o quê? 1 sobre S. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular isso substituindo o R de S. Então, o R de S passa para lá, vai ficar S ao quadrado mais 8S mais 15, 10 S mais 2. Ok, agora temos a nossa resposta no domínio da frequência. O que nós queremos fazer? Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos calcular os nossos zeros e os nossos polos. O que são zeros? Vão ser as raízes aqui do nosso denominador. Nosso denominador, então, é 10S mais 2. Como que a gente vai calcular a raiz? Nós igualamos isso aqui a zero. Então, o nosso S, que vai ser o zero, passa para lá menos 2. Menos 2 sobre 10 vai dar menos 1 quinto. No caso, a gente não vai precisar do zero aqui, né? Então, deixa o zero quietinho por enquanto. Mas só se perguntar lá quais são os zeros dessa equação.
O polo já é mais importante, né? Nós temos essa equação, queremos achar o polo. Já temos aqui que um polo vai ser igual a zero. Vamos achar o polo dessa equação de segundo grau. Então, nós temos o S2 e 3, né? Vai ser igual a menos B, menos 8, mais ou menos raiz de B ao quadrado, 64, menos 4AC. A é 1, C é 15. Então, 4 vezes 15, 60. Sobre 2A. A é 1, então fica 2. 64 menos 60 vai ser 4. Raiz de 4 vai ser igual a 2. Então, temos que o nosso polo S2 vai ser menos 8 mais 2, menos 6 sobre 2, menos 3. E o nosso S3 vai ser menos 8, menos 2, menos 10 sobre 2, menos 5. Estou passando rápido, mas isso é equação de segundo grau, vocês já sabem resolver, né, gente? Então, não vou me delongar nisso. Então, temos esses seguintes polos, S1, S2 e S3, menos 2 e menos 5. Podemos calcular esse, podemos, aliás, simplificar esse sistema para mandar ele lá e nós acharmos o y de t, né, que isso que é o que a gente quer fazer. Nós podemos resolver essa equação para usar a transformada inversa de Laplace, que a gente vai precisar aqui para passar do domínio da frequência para o domínio do tempo. Nós vamos usar então dois métodos. O primeiro deles é o das frações parciais e o outro método é do cálculo de resíduos. Certo? Então, primeira coisa, nos dois métodos eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que separar isso aqui em equações. Então, o nosso y de S vai ser igual a 1A sobre S mais S. O polo aqui vai ser aqui embaixo do numerador vai ser o S menos o polo, só que no caso o polo é negativo, então vai ser S mais 2. Mais C. E o último polo é menos 5, então vai ficar S mais 5. Certo? Então temos as nossas frações divididas. Usando pelo método das frações parciais, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o mínimo múltiplo comum, mínimo, mínimo múltiplo comum, que é o que? S vezes S mais 2 e S mais 5. E vou resolver isso aqui, né? Então vamos ter 1A vezes S mais 2, S mais 5. O nosso B, eu já vou colocar todos os numeradores, gente, porque aqui a gente vai precisar dos numeradores. Se alguém tiver dúvida sobre o método de frações parciais, veja a aula em relação a isso. Aqui no caso, já temos o S mais 2, então vai ser B, S vezes S mais 5. E o nosso C vai ser vezes o S mais 2. Nós podemos expandir, então. Aqui nós já temos S ao quadrado mais 8S mais 15, então vai ser A, S ao quadrado mais A, 8A, S mais 15A, que é o que está aqui, né? Esse S ao quadrado está meio bagunçado aqui, mas tudo bem. Aqui vamos ter B, S ao quadrado mais 5BS.
E aqui vamos ter s ao quadrado mais 2cs. Então, nós temos só os denominadores. O numerador de tudo isso vai ser isso aqui. O que é que nós fazemos? Nós vamos comparar esses numeradores que estão somando aqui, que vai ser isso mais isso mais isso. Vamos comparar ele a 10s mais 2. Então, nós temos 10s mais 2. Nós vamos ver todos os termos que têm s ao quadrado, a, b e c, estão juntos. Então, a gente já tem uma equação com três incógnitas. Não conseguimos resolver o sistema. Como no numerador da nossa, função, da nossa resposta no tempo lá não tem s ao quadrado, isso aqui vai ser igual a zero. Olhamos os termos, então, com s. 8a mais 5b mais 2c. 8a mais 5b mais 2c. Duas equações, três incógnitas. No caso, isso aqui vai ser igual ao 10, porque o 10 está multiplicando pelo s. E por fim, temos o 15a. 15a vai ser que igual a 2. Então já podemos achar aqui que o nosso a vai ser igual a 2 sobre 15. Podemos substituir nessas equações de cima e achar os resultados do nosso sistema. Porém, vou fazer do método do cálculo do resíduo aqui, depois a gente verifica se vai dar certo. No cálculo do resíduo, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nosso S menos o polo referente, o S menos o polo referente, seja o de A, seja o de B, ou seja o de C, multiplicar por essa resposta no nosso tempo, quando o S for igual ao S desse, vai ser igual ao polo referente, né? Então, por exemplo, no caso de A, vai ser o que? S, o polo de A é o que? SA é igual a zero. Então, vai ser S menos zero, vai ficar S, vezes o Y de S, quando S igual a zero. Olhando na nossa equação, o y vezes o s vai cortar o s aqui de baixo. Então, vamos ter só s ao quadrado mais 8s mais 15. E vamos ter aqui em cima o nosso 10. Ah, sim, gente, é só um errinho aqui que eu fiz na equação anterior. Aqui não vai ser 2, não, vai estar multiplicando por 10, então vai ser 20. Então vai ser 20 sobre 15. Aí só para você ver, já vimos um erro. Então vai ser 10s mais 20. Isso aqui quando o s for igual a zero. Colocando o s igual a zero, então esse termo vai ser zero, esse termo vai ser zero, esse termo vai ser zero, e temos que o nosso a vai ser 20 sobre 15, que é o que está lá na equação. Certo? Podemos fazer isso então para B e para C. Fica mais fácil se você já tiver deixado a resposta no domínio do tempo fatorada, né, gente? Então, nosso B, sabemos que o nosso S de B vai ser menos 2. Então, S mais 2 vezes o Y de S, quando S foi, quando S foi igual a menos 2. Se você já deixou fatorado, a gente viu lá o mínimo múltiplo comum vai ser S mais 2, quer dizer, S vezes S mais 2 vezes S mais 5. Então podemos cortar esse S mais 2 e vamos ter no nosso sistema um S mais 5. E aqui em cima, 10 S mais 20. Então isso aqui
para quando o S for igual a menos 2. Substituindo menos 2, 10 menos 2, menos 20, mais 20. Aqui nem precisa resolver, né, gente? Se o numerador der o zero, aqui embaixo menos 2, mais 5, menos 2, menos 3, menos 3, menos 2, mais 6. Então, 0 sobre 6 vai dar zero. Então, a gente já pode falar aí que o nosso B é zero. Vou colocar aqui, B igual a zero. Fazemos também o cálculo parcial para C. Então, vou apagar tudo isso. Apagar tudo de uma vez. Para C, nós temos que o nosso polo de C vai ser menos 5. Fazendo todo aquele método do cálculo parcial, a gente tem que 10S mais 20 sobre S mais 2, quando o S for igual a menos 5. Então, 10 vezes menos 5, menos 50, mais 20, menos 5. Menos 5 mais 2, menos 3, menos 50 mais 20, menos 30, menos 5 menos 3, menos 15, menos 30 menos 15, 2. C igual a 2. Está certo? Menos 5. Menos 5 mais 2, menos 3, menos 15. É para estar certo. Provavelmente, então, o nosso cálculo aqui deve ter dado alguma coisa errada na hora da gente tirar o mínimo múltiplo comum. O que será que saiu errado aqui? 20. Certo, mas usando o cálculo de resíduo, nós conseguimos achar esses três no nosso sistema. Deixa eu só ver aqui se lá no qual livro que a gente usou foi o Gata. Então, exercício 2.18. Acho que eu até passei para vocês. 2.18. Alguma coisa saiu errada aí, gente, porque não era para dar isso, não. Ah, sim. Um dos nossos polos é 3, né? E eu desloquei esse erro lá para frente. Aqui não era 2 não. Que dava menos 8 mais 4. Menos 8 mais 2 dava 6. Eu desloquei esse erro lá para frente. Aí só para você ver. Um errinho já bagunçou o nosso sistema todo. Então, pelo menos o C e o A parecem estar certos, né? Vamos refazer o B aqui. Então, S mais 2, nosso B e Y, quando é, ou, eu estou errando de novo, epsilon mais 3. S mais 3, quando Y de S igual a menos 3. Então, 10S mais 20 sobre S mais 5. Substituindo S aqui, menos 30S mais 20, menos 3, 2 aqui embaixo, menos 10 sobre menos 6, vai dar 10 sobre 6, né? Vamos ver se está certo agora, 10 sobre 6, dá 1,666, que é a resposta aqui que a gente tem. E o A também está certo, né? Que é 20 dividido por 15, que vai dar 1,3
aqui da resposta. E o nosso C estava errado porque a gente errou lá atrás, né? Então, isso aqui, deixa eu apagar tudo. Vamos ter A igual 20 sobre 15, o B igual a 10 sobre 6 e o C, calculando lá, vai ser igual a 3. 3 mesmo? Ou a menos 3? Menos 3, né? Só refazer o cálculo aqui do... Opa, apaguei tudo. 10S mais 20S mais 3. Vai dar... Toda hora eu esqueço o zero. Menos 50 mais 20, menos 30, menos 5. Menos 5 mais 3, vai dar aqui 10, né? Menos 5, menos 2, 10. Então vai dar menos 3 mesmo. Certo, então vamos ter isso aqui. O y de s vai ser igual a 20 sobre 15s mais o 10 sobre 6 s mais 3. Opa, e aqui vai ser o menos 3 s mais 5. Desculpa pelo erro aí, gente. Vocês verem, né, se for carregar o erro lá para frente, você já erra tudo. Então, façam com calma aí, transfiram os valores, escreve tudo explicadinho. Aqui nós sabemos o quê? Que o 10 sobre 15 é constante, e isso aqui é uma degrau unitária, né? Então, a transformada inversa disso vai ser o próprio 20 sobre 15. Esse aqui nós temos a constante 10 sobre 6. Sabemos lá que isso se assemelha a uma exponencial, que no caso aqui, olha lá, exponencial de menos 3t. E temos a última também, que é uma exponencial aí no caso de menos 5t. Certo? Então, determinamos a resposta no tempo. Certo? E por fim, temos um diagrama de blocos para redução. Nós já sabemos, nós vimos na última aula algumas coisas, então vamos fazer aqui. O primeiro desses aqui, esses dois blocos em paralelo, estão aí um juntando com o outro, né? Então podemos falar que esse bloco aqui vai ser, vou escrever aqui embaixo, vai ser H1 mais H2. Aí ele vai vir aqui para um ponto de soma. Podemos fazer o seguinte também. Deixamos o G2 aqui. Podemos puxar esse ponto de soma para cá. O que isso vai fazer? Na verdade, podemos só juntar os dois pontos de soma, né? Não precisa fazer isso aqui não. Aqui no caso, esses pontos de soma podem ficar juntos, porque o sinal vai ser o mesmo. Vou copiar isso aqui para o próximo slide. Então, nós vamos ter isso. Nossa, minha letra está ficando cada vez pior. Isso, um ponto de soma. Vamos ter o G2. Passa para cá. H1 mais H2. Aqui está entrando negativo. Aqui está entrando positivo. E o G1 está vindo aqui também positivo. Esse meu G não ficou bem. Certo. Então, temos nosso sistema dessa maneira agora, porque a gente pegou e juntou esses dois pontos de soma. Aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter
um sistema em retroação, e esse aqui novamente vai estar somando em paralelo. Então vamos ficar com dois blocos dessa maneira aqui. Primeiro bloco vai ser G de 1, aqui o sinal vai estar igual a 1, né? Aqui nós já sabemos a formulinha, como que usa. Se o sinal é negativo, vai aparecer aqui o 1 mais alguma coisa. No caso, esse 1 mais alguma coisa vai ser o G de 2 vezes o nosso sensor aqui, que vai ser H1 mais H2. E aqui em cima vai aparecer o G de 2. Certo? Fiz bem rápido aqui, mas vamos fazer devagarzinho aqui. Para começar, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o sinal aqui de x, x1, e esse sinal de x2. x2, no caso, é igual ao R aqui, né? Então, chamamos esse sinal de R aqui também. E esse aqui, podemos falar que é um erro, e esse aqui é um B. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Vou chamar aqui de A. Nós vamos ter que A vai ser igual ao sinal x1 mais E. O nosso E vai ser igual ao sinal B mais R. Então, para eu juntar esses dois termos, o que, que eu vou saber? O que, que eu vou precisar? Eu tenho esse sinal E intermediário, né? Então, eu substituindo ele no meu sistema, esse aqui está representando esse ponto de soma, e esse aqui está representando esse ponto de soma. Se eu juntar os dois, substituir o E, eu vou ter o quê? x1 mais B mais R. É a mesma coisa que se eu tivesse isso aqui. Opa, no caso só um acréscimo aqui vai ser menos B, não vai ser mais B não, porque o B está retroação negativa. Então vai ser a entrada aqui, oh Deus, a entrada de B vai estar aqui negativa, vou ter a entrada de R positiva, e aqui em cima a entrada de X. Ok? Então por isso que eu movi o ponto de soma. Esse aqui, matematicamente, como que a gente vai ver essa redução? Esse sinal C ele está se propagando aqui, está se dividindo. Então vai ter C de S aqui, C de S aqui embaixo. Então está se dividindo entre os H's. Nós vimos lá que quando o sinal passa por um bloco, ele é multiplicado. Então qualquer sinal que tiver aqui, vamos chamar ele de x1 e x2 novamente. Então o x1 vai ser igual ao sinal C vezes o H1, e o x2 vai ser igual ao sinal C H2. E temos aqui o sinal B, né, que a gente chamou. Então B vai ser o quê? Gente, eu troquei o sinal lá também, eu coloquei mais. Mas tem problema. Aqui então vai ser x1 menos x2. Então o que, que eu vou ter? Eu vou ter x1CH1 menos CH2. Colocando sem evidência e jogando ele para o lado de B, nós vamos ter que o nosso bloco vai ser H1 menos H2. Como eu falei, eu fiz o exemplo bem rápido, né, mas tinha esse negativo aqui. Então, quando forem fazer, prestem atenção nesse ponto negativo. Então, o bloco que vai representar isso tudo aqui é H1 menos H2. Então, teríamos aqui H1 menos H2. E o último, nós já
resolvemos isso na aula de diagrama de blocos, o de retroação, então eu não vou me delongar novamente, né? Por quê? Assim, esse primeiro aqui, ele vai estar desse lado, né? Gente, cadê? Aqui. Esse primeiro aqui, a gente moveu o ponto de soma, então ele vai ter o sinal R aqui, está se dividindo, está multiplicando por G1 e está vindo para cá. Isso aqui, da mesma forma que o H1 menos H2, vai estar em paralelo. Então, vai formar só um bloco aqui, que vai ser o G1 mais 1. Para resolver esse bloco de retroação, nós vimos na aula lá matematicamente, tem a fórmula, né? Que vai ser o bloco de cima. Geralmente aí a gente chama de G1. Vai ser, se for mais, aqui vai ser menos. Se a retroação aqui for negativa, o sinal vai ser positivo. Se for positivo, vai ser negativo. Então, eu estou colocando aqui mais ou menos, vai ficar menos mais. Aí vai ser um G vezes um H. Se tiver dúvida nessa parte, volte lá na aula de diagrama de blocos. Então, basicamente é isso, gente. São exercícios simples, né? Eu cometi alguns errinhos aqui, mas isso que não vai fugir muito disso, não. Certo? Então, se tiverem alguma dúvida depois dos exercícios, nós resolvemos eles. Vou encerrar por aqui. Aí, se vocês tiverem dúvida, me mandem e-mail, beleza? Ou chama no WhatsApp lá, para quem tiver. Mas aí, se muita gente tiver dúvida, eu marco qualquer coisa na sexta-feira. Beleza? Então, até mais.